Eu posso te levar pelo mundo inteiro. Usando a imaginação, nós vamos a qualquer lugar. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero encontrá-las todas bem, se cuidando aí nas suas casas. E agora, mais uma contação de história se inicia e eu desejo muita paz e alegria no coraçãozinho de cada uma de vocês. E a história de hoje vai falar sobre a professora Beta. Essa professora, certo dia, ela entrou na sala de aula carregada de livros. E os alunos ficaram se perguntando: nossa, o que será que nós vamos estudar hoje? Então, a professora Beta explicou que ela ia falar sobre uma pessoa muito importante. O tema da aula era sobre o meio ambiente. Então ela pensou: como falar sobre o meio ambiente sem falar de Francisco de Assis? O irmão do sol, o irmão da lua, dos pobres, dos pássaros, de todos os animais. Então, ela perguntou se alguém conhecia Francisco de Assis. E ela ficou surpresa, porque poucos alunos o conheciam. Então, ela explicou. Ela mostrou o mapa da Itália, a cidade onde ficava Assis, onde Francisco nasceu. E ela localizou então a cidade. E falando da Itália, todos então lembraram das macarronadas, das pizzas, das corridas de Fórmula 1. Os meninos lembraram dos times de futebol, do Roma, do Internacional de Milão, mas ninguém sabia quase nada sobre Francisco. Então, ela explicou que ele nasceu no ano de 1182 e ele era filho de um rico comerciante de tecidos. E o seu pai queria que Francisco continuasse o seu trabalho como comerciante. Francisco era um jovem muito simpático, muito alegre, mas ele queria uma vida simples. Certo dia, Francisco foi até a janela do seu quarto, chamou o povo e começou a dar aos pobres todos os tecidos e todas as roupas que ele possuía. O povo ficou muito feliz e Francisco mais ainda. E ele pensou: por que ele ficaria com tantas coisas e outros não tinham quase nada? Mas o seu pai ficou muito, muito furioso com ele. Outro fato que aconteceu na vida de Francisco foi que certa vez ele estava andando e de repente muitos pássaros começaram a se aproximar. Pousaram sobre o seu ombro, sobre as suas mãos e ficaram ali, como se ele fosse o seu melhor amigo. Em outra ocasião, um lobo feroz, muito perigoso, muito bravo, veio das montanhas para a cidade de Assis. Francisco vinha caminhando calmamente, quando de repente a rua ficou completamente deserta. As pessoas correram assustadas para suas casas, fecharam as portas, as janelas. E quando viram Francisco na rua, começaram a gritar:
Francisco, Francisco, lá vem o lobo, cuidado! Mas, para a surpresa de todos, Francisco sorriu e seguiu em direção ao lobo. Parecia que era um amigo que ele queria abraçar. E o lobo, misteriosamente, veio na direção de Francisco, deitou-se ao seu lado. Francisco fez um carinho no lobo, que agora parecia ser muito manso. Aí um dos alunos perguntou: mas, professora, se esse lobo era tão bravo, como que Francisco conseguiu fazer isso? Então, a professora explicou: só o amor poderá explicar esse fato. E para encerrar a conversa com os seus alunos, Dona Beta contou uma outra história de como Francisco tratava os leprosos. A lepra era uma doença muito terrível naquela época. Não tinha cura, as pessoas eram levadas para lugares distantes das cidades, viviam sozinhas, escondidas, e se elas apareciam, elas eram apedrejadas. Mas Francisco os tratava-os como irmãos, beijava-os, levava comida para eles. E quando Dona Beta terminou de contar estas histórias sobre Francisco de Assis, as crianças saíram para o recreio e estavam comentando entre elas que haviam conhecido alguém, a história de alguém muito importante, um missionário do bem. E foi isso mesmo. Francisco foi um missionário de Deus que veio à Terra com uma missão muito importante. E todos nós também possuímos uma missão, mesmo que pequena, que é a cada dia nos melhorarmos, sermos melhores a cada dia. E agora, para finalizarmos, como a gente falou, de Francisco de Assis, que foi tão importante, vamos imaginar que ele está irradiando muita luz e que essa luz vem ao nosso encontro e nos traz paz e imensa alegria. Então, hoje nós contamos um pouquinho sobre Francisco de Assis. Esses fatos estão aqui, presente neste livro, que se chama Francisco Sol de Assis, de Divaldo Franco e César Braga. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Francisco de Assis, vamos pedir então para o papai, para a mamãe, que eles possam ler este livro e contar muito mais histórias sobre ele. Um grande beijo para vocês e até a próxima contação de histórias. O sol nascer, a lua brilhar, a chuva cair, o céu clarear. O sol nascer, a lua brilhar, a chuva cair, o céu clarear. O sol nascer, a lua brilhar, a chuva cair, o céu clarear. O sol nascer, a lua brilhar, a chuva cair, o céu clarear. O sol